E aí, galera, como é que vocês estão? Tô ótimo e é excelente falar com vocês naquela perspectiva, né, de pensar no Ceará bem melhor. Eu também quero ver vocês sempre melhores, meus amigos, minhas amigas. Estou encontrando muitos amigos e amigas que acompanham aqui o canal e que acompanham o Futebolês nos tours do Ceará. Está acontecendo de que eu fico na sala de coletivas antes dos jogos começarem, porque lá tem uma mesa, tem um local para poder anotar, as escalações saem ali uma hora antes, então fico ali, tomo nota das escalações, e normalmente o tour do Ceará passa por aquele local onde eu estou, e muitos torcedores vêm conversar comigo. Alguns até tiram fotos, muitos dizem que acompanham a gente aqui, e claro, a grande maioria acompanha o dia a dia no rádio, no Futebolês, por onde já passamos nessa vida profissional. Então agradeço a todos vocês, e se me encontrarem aí na rua, se valer a pena a gente parar e bater um papo, todos que fizerem isso comigo sabem, eu paro, eu converso, a gente bate papo, não tenham dúvidas de que nós eu sou a mesma pessoa aqui, nós temos essa conversa que nós temos aqui, nós podemos ter quando nos encontrarmos por aí, certamente. Então vai ser um prazer encontrar você, amigo, você, amiga, que me acompanha, seja no Futebolês, seja por aqui, seja no trabalho, no rádio, onde quer que tenha sido. Vai ser muito bom encontrar com todos vocês. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre os possíveis retornos. Vocês sabem que o Ceará tinha jogadores suspensos, não puderam atuar na última partida, mas agora podem retornar, né, aqueles que não jogaram contra a Ponte Preta, sobre ficar a 2 pontos do G4. Depois do jogo nós conversamos um pouquinho sobre isso, mas a gente tem que conversar um pouco mais sobre esse assunto para a gente ter um entendimento melhor do quanto foi importante ficar de novo pertinho do G4 da competição. Como eu costumo dizer, há uma rodada. Quantas vezes o Ceará esteve ali, né? Há uma rodada do G4 e as coisas não dão certo, mas precisa ficar ali. A chance de dar certo é você ficar com uma pontuação que te permita, em uma rodada, chegar ao G4 da competição. E sobre o Luiz Otávio. Quão bom foi ver o Luiz Otávio voltar a vestir essa camisa do Ceará. Imagina só, quem quer que seja, um profissional ficar tanto tempo assim fora. E imagina aí um profissional que é ícone, que é símbolo do clube, que é o caso do Luiz Otávio. A gente também vai conversar sobre isso nesse vídeo. Eu queria agradecer a todos vocês por sempre estarem aqui conosco e pedir para você deixar o seu like, né? Se você gosta, se você gostou do vídeo, se você gostar ao final do vídeo, vá lá, curtir, deixar o seu like. Ele é importante para o canal, é ele que faz com que a plataforma entenda que pessoas com o seu perfil gostam desse vídeo. Então a plataforma vai buscar pessoas com seu perfil para apontar, olha, tem esse vídeo aqui, é para o seu perfil, porque pessoas com seu perfil gostam desse vídeo. Um perfil de torcedor do Ceará, um perfil de quem quer conversar sobre o Ceará, assim, de uma forma criteriosa, né, do jeito que eu faço as coisas. Talvez não seja a melhor forma de fazer, talvez seja até a pior, mas é a minha forma, e tem outras pessoas que comungam, que concordam comigo nessa forma de pensar e de fazer as coisas. Então, se você dá um like, significa que pessoas como você gostam do vídeo, e para esse tipo de pessoa a plataforma vai sugerir os nossos vídeos e o nosso canal. E uma outra questão é, que eu tenho sempre dito, né? A maioria das pessoas que assistem os vídeos, não é quem assiste um dia e nunca mais vê, é quem assiste continuamente. A maioria não é inscrito no canal. Por que eu digo isso? Porque, olha só aí, quantas pessoas com acessos únicos assistiram aos nossos vídeos no último mês. Pois é. E o número de inscritos está bem aquém disso aí. Então, vocês assistem continuamente os vídeos, mas não se inscrevem no canal. Então eu queria persuadi-los a, se possível, irem lá, né, no canal e se inscreverem. Será legal, será muito interessante ter você como inscrito no nosso canal. Não confundam com membro de canal, nós ainda não temos membros aqui no canal. Não paga absolutamente nada para fazer a inscrição. A única coisa que você fica inscrito
Depois você ativa as notificações com o sininho e com isso você vai poder ter acesso mais rápido aos vídeos. Coloquei um vídeo novo, a plataforma vai lá e te diz, olha, lá no canal onde você é inscrito, onde você ativou as notificações, já tem vídeo novo. Você, se quiser, já pode assistir e aí você se programa para assistir quando for melhor. Pois é isso. Eu quero solicitar a vocês que deixem o seu like, que se inscrevam no canal. Se você já é inscrito, já é inscrita, muito obrigado. É sempre bom contar com vocês. Bem, aquilo que a gente disse que ia conversar, né? Vamos conversar primeiro sobre estar a 2 pontos do G4. Estar a 2 pontos do G4 significou o seguinte, aquela derrota dura para o Sport. A derrota não foi dura porque o Ceará tomou uma goleada. A derrota não foi dura porque o Ceará jogou muito mal e perdeu, e aí todo mundo ficou pensando, com esse futebol não vamos a lugar nenhum. Não foi isso. A derrota foi dura exatamente pelo contrário, porque o Ceará jogou bem, porque o Ceará teve chance de sair na frente, teve chance de ficar na frente no placar, teve chance de vencer o jogo, acabou desperdiçando. E acabou sendo duro porque você acaba vendo uma possibilidade real, positiva, virar algo negativo, como a derrota para um dos adversários que está ali no G4 da competição. Então, por isso que ela foi tão dura. Como é importante, no jogo seguinte, já na partida seguinte, o Ceará voltar vencendo e vencer a Ponte Preta, mesmo uma equipe desfalcada que foi, mesmo com algum tipo de abatimento psicológico, que não me pareceu acontecer, mas que poderia ter acontecido diante dessa derrota. Então, a gente tem que entender o seguinte, o time precisa acreditar, a torcida precisa acreditar e quem quer o bem do Ceará precisa acreditar. Por quê? Porque esses empurram. O torcedor empurra porque ele ama o seu clube, ele acredita, ele passa a acreditar. Os atletas precisam fazer dentro de campo, então eles necessitam mais que ninguém acreditar. E quem quer o bem do Ceará, o caso aqui da gente conversando aqui, a gente quer o bem do Ceará, a gente quer que o Ceará chegue à Série A, a gente quer o Ceará com o melhor trabalho, com um clube que seja parâmetro para os outros clubes no futebol brasileiro, a gente quer o Ceará vencendo, a gente quer o Ceará com grandes perspectivas. Então, estar a 2 pontos do G4 de novo, depois de passar por um baque de jogar bem e perder um confronto direto, ficar a 5 pontos, isso significa demais. Além de tudo, significa que é um time que não se abate, que se recupera. Parece aquele time que os outros dizem, não, esse aí não vai a lugar nenhum e ele volta. Daqui a pouco, não, já foi e ele vai de novo. Até que, se continuar assim, em algum momento o Ceará estará entre os times que conseguirão acesso à Série A do Brasileiro. Claro que ele precisa fazer mais, claro que ele precisa continuar nessa batida, mas é essa batida que tem que continuar, é essa forma de não se perder diante de qualquer que seja o insucesso. E para os opositores, também é importante você dar a resposta direta, porque eles não vão ter nenhum dado real, verdadeiro, para apoiar seu argumento. Argumento você pode ter. O argumento é o seguinte, um time que só teve uma rodada no G4 não sobe. É um argumento, mas não é a realidade. Porque ele pode estar em 2 rodadas, na 38ª sendo a 2ª rodada, e subir. Então esse argumento é furado. Mas são argumentos. Só que quando o argumento não tem dado para apoiar, é melhor. O que falta de dado para apoiar? Ele está a 10 pontos do G4, como é que ele vai subir? Aí é um ótimo argumento, porque tem dados para apoiar, né? Só que não está acontecendo isso. O Ceará, de novo, está a uma rodada, a 2 pontos do G4, e não há apoio nenhum para esse tipo de argumento, o que acaba sendo algo bastante positivo. Você apoia a quem te apoia, você dá argumentos a quem te apoia, você dá argumentos à sua torcida para acreditar, você dá argumentos aos seus atletas para acreditar. Olha, com uma vitória contra o Ituano, a gente pode entrar no G4. Depende de outro resultado? Depende, mas se a gente vencer o Ituano, a gente pode entrar no G4. O jogador pode pensar isso, porque isso é real, são dados reais, realidade dos fatos, que apoia um momento, um poder anímico que o time pode ter em campo. E o time passou, o elenco do Ceará passou
a partir dessa partida, a ter, e de uma forma direta, mais um atleta que conhece o clube, que tem uma importância gigante na vida do clube, a poder cooperar com a equipe dentro de campo. Trata-se do Luiz Otávio. Eu acredito, e aí vocês vão me dizer se vocês concordam com isso, que a impressão é que é uma festa, muito bom você ter um jogador voltando, mas será que esse atleta vai poder ajudar dentro de campo mesmo? São 10 meses, né? Como eu conversei com o Luiz Otávio na coletiva que ele concedeu, são 322 dias sem jogar pelo Ceará. É muito tempo sem jogar pelo Ceará. Será que ele terá condição de ajudar? Vamos lá para o nosso ponto de vista. A gente vendo daqui, analisando a situação. Primeiro, pode, né? Ele é um atleta profissional. Se o clube achasse que ele não poderia, ele nem estaria ali. Então ele pode ajudar. Tem qualidade para isso. A gente conhece a qualidade do Luiz Otávio. Ele tem qualidade para isso. Ele tem algo que nenhum outro tem. História dentro do clube. A Danilo Richardson tem história dentro do clube. Tem. Eu digo, o tamanho da história do Luiz Otávio, nenhum outro tem. O Luiz Otávio tem 305 partidas pelo Ceará. Tudo bem. O Richardson já passou das 270. Mas o Luiz tem 305. O Luiz tem muito mais história. Então ele tem história dentro do clube e isso faz total diferença. Lembra que na época havia muitas críticas ao Saulo Mineiro? E num vídeo eu conversei com vocês dizendo o seguinte: o Saulo é importante porque ele nem tem tanto tempo assim, mas ele encarnou o clube, ele ama o clube, ele sabe que a cirurgia cardíaca dele fez com que ele continuasse um atleta de futebol, em que ele pudesse ser um atleta de altíssimo rendimento. E ele pôde ir para o futebol japonês, e ele ressurgiu como atleta profissional. Ele tem algo intrinsecamente ligado ao clube. O ser atleta de futebol do Saulo tem a ver com o Ceará. Pois é, não por causa de cirurgia, se bem que ele fez agora, mas porque os melhores momentos da vida como atleta de futebol do Luiz Otávio foram no Ceará. Então ele também é esse cara que dentro do clube faz diferença. Eu falava que o Saulo, quando ele fosse falar sobre o Ceará, todo mundo ia baixar a cabeça e ouvir, porque é um cara que tem uma experiência muito forte com o clube, que ama o clube. O Luiz é esse cara que tem uma experiência com o clube, que ama o clube. Então você tem o Saulo Mineiro, você tem o Richardson, você tem o Luiz Otávio. O Luiz Otávio e o Richardson com tempo e muita experiência no clube. O Saulo com um pouco mais do que a maioria dos atletas, mas com uma experiência ímpar que talvez os outros jogadores não vão ter. O clube que salvou sua vida profissional. Então, ter mais um é ótimo. E ter o Luiz Otávio, o zagueiro que muitas vezes esteve ali com propostas para deixar o clube melhores financeiramente, mas decidiu ficar porque tem algo que o liga ao clube, isso faz toda a diferença. Eu até falei no Futebolês esses dias que eu gosto muito de falar que o cara é um ícone do clube, porque nos nossos smartphones a gente tem lá os ícones, né? Eu citei o exemplo porque é o mais conhecido. Tem o ícone lá do WhatsApp. Quando você vê aquele ícone, você já sabe. O YouTube, você olha para o ícone do YouTube de longe, mesmo sem precisar ler, você já sabe que ali é o YouTube. Você clica e vai abrir o YouTube. O Luiz Otávio é um ícone do Ceará. Você vê o Luiz Otávio e pensa na mesma hora no Ceará. Eles estão intimamente ligados. Ele virou um ícone do clube. Agora, o quanto ele pode ajudar, aí eu perguntei ao Luiz Otávio na entrevista coletiva e ele me respondeu assim. Nunca tinha ficado um período tão longo assim fora dos gramados, né? Só que eu fiquei muito tempo, eu me recuperei, graças a Deus, muito rápido, né? Mas só que eu tive que esperar essa questão do tempo, né, de cirurgia para que eles pudessem não só me liberar para fazer alguns treinos específicos, né? E você pode ter certeza que se fosse não só pela vontade, pela garra, pela determinação, pela disposição, né? Se o professor precisar de mim os 90 minutos, eu aguentaria jogar tranquilamente os 90 minutos. Mas só que dentro do processo da cirurgia, né, até dar a volta, o retorno,
a gente tem alguns processos também, né? Igual eu tive que esperar 2 meses para poder correr, né? Eu tive que esperar 5 meses ali para poder fazer giros, né? Porque eu não em cima do meu próprio eixo, né? Então, dentro da partida, que são movimentos que muitas vezes eu não faço, que são controlados, né? Eu ainda estou vivendo esse processo, e o processo, tipo, eu tive que viver o processo também de perder o receio. Foi bom e importante para mim entrar ali, mesmo que seja 3, 5 minutos, para me perder esse receio, né? De estar dentro do campo, né? De fazer movimentos que eu não preciso de controle. Lógico que dentro do treino, dentro do trabalho, do dia a dia eu tenho feito, entendeu? Mas dentro do jogo é outra coisa, entendeu? Eu tô falando que eu aguento jogar por conta dos meus números, dos meus dados, né? Que o GPS me dá, entendeu? Porque se eu for pegar os números, né? Que o GPS me dá de carga de trabalho, assim, eu posso te garantir que eu conseguiria jogar os 90 minutos, né? Mas tem que respeitar muitas coisas, muitos processos. Não vou te falar que o Luiz Otávio que voltar agora vai ser o Luiz Otávio que chegou com 2017. Pô, isso aí eu não posso nunca te garantir, né? Mas só que agora eu sou um jogador muito mais, não só calejado, mas muito mais experiente. Eu não vou pegar e, tipo, sabendo que eu estou jogando contra um atacante veloz, que toda hora ataca espaço, né? Eu não vou correr o risco de pegar tentando antecipar ele toda hora para ele pegar e me dar o gato e eu ter que correr atrás dele. Lógico que eu não vou fazer mais isso, né? Eu vou deixar ele pegar a bola e querer vir para cima de mim. Vou deixar ele decidir, em vez de eu decidir a jogada para ele, entendeu? Então, o bom, na verdade, de você estar se cuidando, né? Você estar não só assistindo o futebol, né? Os vídeos, né? Que os analistas te passa para você analisar os atacantes que você está marcando, né, e como o futebol tem evoluído, te ajuda nisso, entendeu? Eu acho que se fosse me perguntar igual você está me perguntando, e a minha resposta, na verdade, para você é essa, entendeu? Se fosse precisar de mim 50, 60, na minha cabeça eu aguentaria os 90 minutos, mas eu só vou saber depois que as coisas pegar e acontecer, né, gente? Eu não posso pegar e afirmar, mas a nível de confiança, né, de querer, de vontade, de desejo, eu aguentaria os 90 minutos, com certeza. Luiz. Certíssimo, né? Como sempre, Luiz Otávio. Só vamos saber quando ele jogar. Como ele disse, né? 50, 60 ou os 90 minutos. Na cabeça dele dá. Só vai saber mesmo quando ele jogar. Mas é muito bom que a cabeça dele, como ele falou, diga para ele que ele pode. Que ele pode jogar os 90 minutos. Porque isso pode lhe fazer também toda a diferença. O Léo Condé, acredito, tem como saber um pouco antes, né? A gente vai saber mesmo que ele rende quando ele entrar em campo e jogar. Ele, Luiz Otávio, como pessoa física, também falou dessa perspectiva. Mas tem fisiologia, tem departamento físico, tem análises, avaliações, como o próprio Luiz Otávio disse. Hoje o atleta faz seus treinamentos com o GPS. Aí o pessoal da comissão técnica, né, todos esses braços que o clube tem na sua comissão, nos departamentos, na fisiologia, no departamento físico, na análise de desempenho, esses braços de comissão técnica, eles podem dar uma informação muito mais próxima da realidade pelos treinos para o Léo Condé. Então o Léo Condé talvez tenha melhor condição do que nós para dizer da questão atlética física do Luiz Otávio, de quanto tempo ele poderia realmente dar para o Ceará na necessidade dentro de uma partida de futebol. E esse é o grande ponto desse momento, faltando 7 rodadas para terminar a Série B, sobre o buscar o acesso, o Luiz Otávio fala da sua sensação. Aí dentro desse grupo, ele não estava jogando pelos motivos que a gente tem a informação, né, que a gente sabe da questão da volta da cirurgia, mas ele estava vivendo o dia a dia com o grupo e vivendo bastante nos últimos meses, na busca da sua recuperação, na volta a fazer alguma prática física, na volta aos movimentos de atleta de futebol. Ele estava participando, estava vendo, estava observando, ele sente o grupo, ele entende o grupo, ele está próximo do grupo, então ele pode falar um pouco mais dessa sensação de capacidade do grupo de buscar o acesso.
Cara, minha vontade é a mesma coisa quando eu vejo o meu filho que está com 11 meses agora caindo e tentando levantar. Não tem alegria maior. E quando eu ver ele andar mesmo, dar uns primeiros passinhos lá sozinho, sem a ajuda de andador, sem a minha ajuda, sem a ajuda da mãe dele, do irmão dele, a minha vontade, meu desejo, né, é dessa mesma maneira, né, de ver o Ceará no lugar que ele, na verdade, nunca deveria ter saído. Mas, infelizmente, a vida não são só flores, né? Tem dificuldade, né? Essas dificuldades nos ajudam a crescer. Então, você subir com o clube e você ter a infelicidade, muitas vezes, de cair com ele e você ver ele se reerguer novamente, é uma alegria que eu não posso te descrever agora, né? Mas vou repetir uma palavra que eu comecei dizendo, ia ser gratificante demais para mim. Você pode ter certeza, ia ser gratificante demais para mim, por isso que eu usei, né, o exemplo do meu filho, que é um amor incondicional que eu tenho por ele, entendeu? O amor que eu tenho pelo meu filho e pela minha família é um amor que não tem condição, não meço, na verdade, esforço, né, para ver a alegria e a felicidade deles. Então, ia ser imensa a alegria de voltar, né, a ver o Ceará na primeira divisão. E se Deus quiser, vai acontecer. Aí falou tudo, Luiz, se Deus quiser. Porque as coisas só acontecem mesmo quando existe o querer ou a permissão de Deus, e Deus queira que sim. No final aqui da temporada a gente esteja conversando sobre o acesso e sobre como será um 2025 com o Ceará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ituano e Ceará, a partida que acontece neste próximo sábado às 5 da tarde. O que a gente já pode adiantar? Os treinos do Ceará estão acontecendo, o Léo Condé já vai trabalhando o grupo, na sexta-feira o Ceará viaja, vai seguir até o interior de São Paulo, fica por lá até quarta, porque na terça joga contra a equipe do Santos, e o Ceará tem possíveis retornos. E aí eu queria a opinião de vocês também. De Luca ou Richardson? Bem, o De Luca era o titular, volta com a questão física ótima, né? Saltou aí uma rodada, então trabalhando fisicamente, ficando ali no ponto. Isso é interessante, é às vezes essencial para fortalecer um time, para fortalecer, no caso dele, o setor de meio campo, mas o Richardson fez uma grande partida. A última partida do Richardson realmente foi muito boa. Então, volta De Luca ou mantém o Richardson? Eu tenho uma opinião, todos nós temos, né? E a minha opinião é de que o De Luca deve voltar ao time. Embora eu saiba da condição do Richardson, mas eu acho que o De Luca deve voltar ao time e que o Condé tem que observar bastante a situação do Richardson para, havendo uma possibilidade ali no time, lhe colocar outra vez, sabendo que o Richardson, como aconteceu contra a Ponte Preta, pode dar conta do recado nesses próximos jogos. O jogo contra a Ponte Preta foi uma daquelas partidaças de um jogador de futebol, o que o Richardson fez. E isso mostra que ele pode ajudar muito o Ceará nesse restante de Série B. Mas eu voltava com o De Luca, acho que são as características do jogo, né? O Richardson puxa aquele contra-ataque correndo, eu sei disso. Mas o De Luca tem um passe melhor. O Richardson acertou praticamente todos os passes, mas o tipo de passe do De Luca não é o tipo de passe do Richardson, e é melhor nem pior, apenas as características são diferentes, e principalmente por ter ficado um jogo fora e eu saber que ele vai voltar ali com um tanque cheio, como os treinadores, como os atletas mesmo gostam de dizer fisicamente, eu voltaria para esse jogo com o De Luca no time, mas fazendo essa menção honrosa ao extremo do Richardson. Inclusive no futebolês, depois do jogo, na transmissão, a gente optou pelo Richardson como o melhor jogador da partida, e ele foi o melhor jogador da partida realmente, mas eu voltaria para esse jogo com o De Luca no time. Em relação a Saulo Mineiro e Lucas Inha, acho que a gente não tem muito o que conversar, né? O Saulo é bom jogador e acho que fez falta nesse último jogo. Não sei se o Ceará marcaria um segundo gol só por conta do Saulo em campo, ele não é exímio finalizador, mas tenho certeza que o Ceará teria mais chances com o Saulo em campo, né, nessa partida. Tenho certeza que com ele o Ceará criaria mais chances para o próprio Saulo, para o próprio Ailon, para o Barceló, que entrou
no final, já no segundo tempo, mas o Ceará criaria, com o Saulo em campo, tenho certeza, ainda mais chances de gol. E de vencer, talvez, com uma vantagem melhor a equipe da Ponte Preta. Amigo e amiga, sempre muito bom contar com todos vocês aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Deixem aí seus comentários. De Luca ou Richarlison? Acho que esse é um dos grandes questionamentos que a gente pode se fazer, que você pode nos ajudar aí a pensar o que é que o técnico Léo Condé deve fazer para o jogo deste sábado. Comentem também sobre Luiz Otávio, o zagueiro aí, voltando a jogar na equipe do Ceará. Se você gostou do vídeo, deixe, por favor, o seu like. Se não gostou, eu peço desculpas e tenho certeza que você vai achar vídeos do seu gosto na plataforma. Se você gostou do vídeo, o seu like é muito importante. Se você não é inscrito no canal, ir lá e se inscrever é muito importante. Vá na capa, na parte principal tem lá, inscreva-se. Você vai lá, se inscreve, por favor, para fazer parte aqui do nosso grupo de inscritos nesse canal. E também ativa o sininho para ter as notificações e com elas você vai muito mais ter acesso aos nossos vídeos. Rogo a Deus que proteja e abençoe a todos vocês, para que a gente possa se encontrar em outros vídeos, em outros momentos, e é assim, no próximo vídeo a gente se encontra por aqui, se Deus quiser. Até lá!